Olá, exploradores do pensamento filosófico. Hoje vamos mergulhar no mundo de Arthur Schopenhauer, um dos mais influentes filósofos do século XIX. Nascido em 1788, Schopenhauer é frequentemente lembrado por sua obra-prima, O Mundo como Vontade e Representação. Esta obra não é apenas um livro. É um universo de ideias que desafia nosso entendimento sobre a realidade. Schopenhauer propôs que a essência do mundo não é racional, mas sim vontade, uma força cega e incessante. Vamos embarcar nesta jornada intelectual, desvendando as camadas de pensamento deste filósofo extraordinário. Schopenhauer foi profundamente influenciado pelo idealismo de Kant, mas levou suas ideias a um novo patamar. Ele acreditava que nossa percepção da realidade é apenas uma representação, uma ilusão criada pela nossa mente. Isso significava que o verdadeiro núcleo do universo, a coisa em si, era inacessível. Mas onde Kant foi cauteloso, Schopenhauer foi audacioso. Ele identificou essa essência como a vontade, uma força primordial que impulsiona toda a existência. Esta visão apresenta um universo não como um mecanismo lógico, mas como um palco de desejos e impulsos, muitas vezes conflitantes e dolorosos. Em um mundo como vontade e representação, Schopenhauer argumenta que a vida é marcada pelo sofrimento. Segundo ele, a vontade é uma sede insaciável que nunca pode ser completamente satisfeita. Esta ideia oferece uma perspectiva sombria, mas profundamente realista da condição humana. O sofrimento para Schopenhauer não é um acidente, mas uma característica inerente à nossa existência. Ao compreender isso, ele nos desafia a enfrentar a realidade de frente, sem ilusões, o que é um convite corajoso para repensar nossa própria vida e aspirações. Um aspecto fascinante da filosofia de Schopenhauer é a sua abordagem sobre a arte. Ele via a arte, especialmente a música, como uma forma de escapar temporariamente do sofrimento causado pela vontade. Na arte, segundo ele, encontramos um refúgio, um momento de suspensão das dores da vida. Isso coloca a arte em um pedestal de transcendência, não apenas como um entretenimento, mas como uma janela para uma experiência mais profunda e significativa da realidade. Schopenhauer também abordou temas de ética e moralidade em sua obra. Ele foi um dos primeiros filósofos ocidentais a incorporar ideias do budismo e do hinduísmo em seu pensamento. Isso se reflete em sua visão sobre a compaixão como a maior virtude. Para ele, reconhecer o sofrimento dos outros como sendo idêntico ao nosso é o auge da empatia e a chave para uma vida moral. Esta ideia de compaixão universal destaca uma faceta mais esperançosa e humanística de sua filosofia. A influência de Schopenhauer é vasta e penetrou em várias áreas do pensamento. Seus conceitos sobre a vontade influenciaram profundamente filósofos como Nietzsche e, mais tarde, Freud, na teoria psicanalítica. Ele também inspirou artistas e escritores, como Tolstói e Thomas Mann, que encontraram em suas ideias um eco para suas próprias explorações artísticas. Essa vasta influência é um testamento do poder e da relevância de seu pensamento. Voltando a O Mundo como Vontade e Representação, é interessante notar como Schopenhauer estrutura sua argumentação. O livro é dividido em 4 partes, cada uma explorando diferentes aspectos da vontade e da representação. Esta estrutura reflete a profundidade e a complexidade de suas ideias, exigindo uma leitura atenta e reflexiva. Cada parte do livro nos leva a uma maior compreensão do panorama filosófico que Schopenhauer deseja apresentar. Schopenhauer foi um pensador solitário, e sua filosofia reflete um certo isolamento. Ele não tinha muitos seguidores em vida, e sua obra só ganhou reconhecimento após sua morte. No entanto, isso não diminui seu legado. Pelo contrário, mostra a força de suas ideias, capazes de sobreviver e prosperar muito além de sua existência física. Sua filosofia é um lembrete de que grandes ideias muitas vezes vêm de vozes solitárias, desafiando o status quo. Um dos maiores legados de Schopenhauer é a maneira como ele desafia os leitores a enfrentar as verdades desconfortáveis da vida. Ele não oferece respostas fáceis ou consolos baratos. Em vez disso, ele nos pede para olhar a realidade de frente, aceitando suas complexidades e contradições. Esta abordagem, embora difícil, é incrivelmente enriquecedora, pois nos permite crescer e amadurecer em nosso entendimento do mundo e de nós mesmos. Neste novo segmento,
exploraremos mais profundamente o impacto de Schopenhauer na filosofia contemporânea. Sua noção de pessimismo filosófico, por exemplo, oferece uma lente crítica para entender o desencanto do mundo moderno. Esta visão não é simplesmente negatividade, mas uma profunda introspecção sobre a natureza da existência humana. Schopenhauer argumentava que a felicidade é efêmera e a dor é a condição predominante da vida. Esta perspectiva, longe de ser um mero desespero, nos convida a buscar significado além da mera satisfação dos desejos. É uma chamada para uma vida de contemplação, apreciação estética e profundidade emocional, destacando a importância de encontrar beleza e propósito, mesmo na adversidade. A filosofia de Schopenhauer tem um apelo especial para aqueles interessados na relação entre o indivíduo e o cosmos. Ele vê o indivíduo como uma manifestação da vontade universal, mas ao mesmo tempo preso em uma existência singular e solitária. Esta dualidade cria um paradoxo existencial. Somos ao mesmo tempo parte do todo e seres isolados. Esse entendimento leva a um tipo de empatia cósmica, onde reconhecemos nosso sofrimento compartilhado com todos os seres. Este reconhecimento não apenas eleva nossa compreensão moral, mas também nos impulsiona a buscar uma conexão mais profunda com o mundo ao nosso redor, transcendendo nossas preocupações egocêntricas e nos abrindo para uma experiência mais rica da vida. Outra contribuição significativa de Schopenhauer é a sua abordagem da vontade de viver. Ele argumenta que essa vontade é a força motriz por trás de toda a ação e existência. No entanto, ao reconhecer a futilidade dos desejos constantes, Schopenhauer sugere a negação da vontade como caminho para a paz. Essa ideia, radicalmente diferente das noções ocidentais de conquista e sucesso, propõe uma vida de renúncia e autocontrole. Este conceito tem implicações profundas para a forma como vivemos e interagimos com os outros, enfatizando a necessidade de uma vida mais introspectiva e menos dominada pelos impulsos e desejos imediatos. Além da filosofia, Schopenhauer também teve uma influência significativa na literatura. Seus conceitos de vontade, sofrimento e a natureza efêmera da felicidade encontraram ressonância em muitos escritores e poetas. A literatura, para Schopenhauer, era uma forma de expressar a verdade profunda da condição humana, transcendendo as limitações da linguagem filosófica. Através da literatura, somos capazes de explorar a complexidade da experiência humana, oferecendo uma janela para as lutas internas e os dilemas morais que enfrentamos. Esta interseção entre filosofia e literatura é um aspecto vital para entender a amplitude e a profundidade do impacto de Schopenhauer. Finalizando esta exploração de Schopenhauer, é importante refletir sobre o legado duradouro de suas ideias. Seu pensamento continua a ser uma fonte de inspiração e debate no mundo moderno. Em uma era de mudanças rápidas e incertezas crescentes, suas reflexões sobre a natureza da vontade, o sofrimento e a busca por significado permanecem profundamente relevantes. Schopenhauer nos desafia a olhar além das aparências superficiais da vida e a questionar as suposições fundamentais sobre nossa existência. Ao fazer isso, ele nos oferece uma visão mais rica e complexa de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Uma visão que continua a ressoar e a influenciar o pensamento filosófico até hoje.